aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Enciclopédia Criminal. Hoje vamos falar de um dos casais mais icônicos do século XX, Bonnie Parker e Clyde Barrow. Esses dois se tornaram famosos por serem fora da lei durante a Grande Depressão, e surpreendentemente foram idolatrados por sua dedicação um ao outro, mesmo durante fugas da prisão, assaltos e assassinatos. Bonnie Parker nasceu dia 1º de outubro de 1910 em Rowena, Texas, mas sua família se mudou para uma pequena cidade em West Dallas, chamada Cement City. Bonnie conheceu um garoto chamado Roy Thornton enquanto ela estava na escola, com quem ela saiu e se casou em setembro de 1926, aos 16 anos. Thornton se envolveu com a lei antes de Bonnie conhecer Clyde, e foi preso apenas 3 anos depois que eles se casaram, sendo essa data a última vez que Bonnie o viu. Na época de sua morte, Bonnie ainda estava legalmente casada com Roy Thornton e supostamente usava sua aliança até o dia em que morreu. Clyde Barrow nasceu em 24 de março de 1909, no condado de Ellis, Texas. A família de Barrow era pobre enquanto Clyde crescia. Eles se mudaram para uma área mais urbana em West Dallas, onde continuaram a lutar financeiramente. O primeiro encontro de Clyde com a lei foi aos 17 anos. Ele foi preso por não devolver o carro alugado a tempo e fugiu quando confrontado pela polícia. Seu irmão mais velho, Marvin Buck Barrow, tinha ficha criminal e era conhecido por roubo. Ambos irmãos participaram de atividades criminosas no final dos anos 1920, incluindo roubo de carros, arrombamento de cofres e roubos em pequenas lojas. Os detalhes de quando Bonnie e Clyde se conheceram diferem um pouco entre as fontes, mas uma versão comum é que eles se encontraram por volta de janeiro de 1930, na casa de um amigo mútuo em West Dallas. Supostamente, eles eram inseparáveis após o primeiro encontro, mas seu tempo juntos foi rapidamente interrompido quando Clyde foi preso e condenado por roubo de carro. Ficou claro que Bonnie se apaixonou rapidamente por Clyde por causa de sua falta de atividade criminal antes de conhecê-lo. Um dos primeiros crimes conhecidos de Bonnie com Clyde foi ajudá-lo a escapar da prisão, contrabandeando uma arma em 11 de março de 1930. No entanto, a fuga de Clyde não foi bem sucedida, pois ele foi recapturado logo em seguida. Em 18 de setembro de 1930, Clyde foi transferido para a prisão agrícola de Eastham, que era conhecida por ser um campo de trabalho manual brutal. Em fevereiro de 1932, Clyde conseguiu liberdade condicional pelo governador do Texas, Ross Sterling, e foi liberado da prisão graças aos esforços de sua mãe para pedir a sua libertação. Nesse momento, Bonnie e Clyde se reuniram novamente. A liberdade condicional de Clyde foi logo percebida como um erro. Pouco mais de um mês depois que Clyde foi libertada, ele iniciou sua série de crimes em roubo, arrombamento e assassinatos que duraria 2 anos. Na década de 1930, eles não eram conhecidos como Bonnie e Clyde, como eles são chamados hoje em dia. Eles eram geralmente chamados de Barrow e Parker, a gangue de Barrow ou Clyde e sua pistoleira. Outros membros da gangue incluíam Buck Barrow e sua esposa Blanche, William Daniel Jones, Raymond Hamilton e Henry Methvin. Alguns entraram e saíram da gangue em momentos diferentes, e eles geralmente viajavam em apenas um carro. Uma das atividades mais frequentes da gangue de Barrow era o roubo de automóveis. Clyde tinha uma preferência por carros Ford, que geralmente eram roubados em um estado e encontrados abandonados em outro. Seu registro de roubo de carros começou cedo, em dezembro de 1926, quando ele foi preso em Dallas e enviado para a prisão. Depois que Clyde foi libertado da prisão, ele cometeu roubo com armas de fogo e assassinato nos próximos meses. Muitos de seus crimes ocorreram em todo o estado do Texas e no meio oeste. Bonnie, Clyde e os outros membros da gangue de Barrow
permaneciam constantemente em fuga. Eles tinham mãos rápidas, sempre prontas para disparar, e Clyde era bastante habilidoso em dirigir rápido e escapar da polícia. Eles atiravam em qualquer um que cruzasse seu caminho, e derrubaram vários policiais durante o tempo em que estavam em fuga. Estima-se que eles tenham assassinado pelo menos 12 pessoas durante seus 2 anos de atividade criminosa. Muitos de seus roubos e furtos ocorreram em lojas de pequenas cidades, mercearias, bancos e postos de gasolina. O pagamento geralmente não era muito grande, mas eles atacavam esses lugares porque estavam localizados em estradas secundárias e em áreas menos povoadas, onde a polícia não estava tão presente quanto nas cidades maiores. Embora as histórias de Bonnie e Clyde sejam frequentemente glamorizadas em nome da sua memória como amantes fora da lei, a vida deles não era nada gloriosa. O grupo frequentemente tirava fotos posando na frente de um dos carros roubados e armas, o que ajudava a romantizar sua vida na fuga. Desde que o Bureau of Investigation, agora conhecido como o FBI, começou a rastrear a gangue de Barrow em 1932, eles estavam constantemente na estrada. Eles tinham que se revezar dirigindo dia e noite e pulando de cidade em cidade em vários estados diariamente para evitar serem capturados. Eles tinham pouco tempo para se estabelecer em um lugar e geralmente tomavam banho em rios, além de terem se encontrado com a polícia algumas vezes, deixando algumas pessoas do grupo feridas. O confronto no condado de Dallas, em Iowa, é frequentemente considerado como o começo do fim de Bonnie e Clyde. Em julho de 1933, Bonnie, Clyde, W.D. Jones e Buck e Blanche Barrow foram para o condado de Dallas, em Iowa. Eles montaram um acampamento em uma área rural para se esconder após se envolverem em um tiroteio em Plate City, no Missouri, que acabou ferindo Buck. Seu acampamento estava situado no topo de uma colina perto do Dexfield Amusement Park. Clyde fez algumas viagens para a cidade de Dexter para comprar suprimentos. As pessoas que os atenderam não sabiam que ele era um bandido notório. Um residente próximo, chamado Henry, tropeçou em seu acampamento e contatou as autoridades locais. Eles entraram em contato com o xerife do condado de Dallas, Clint Knee, que montou uma equipe de cerca de 50 pessoas para enfrentar a gangue Barrow. A equipe e a gangue trocaram tiros antes da gangue tentar escapar. Um dos veículos ficou muito danificado pelos tiros e não pôde ser ligado, e Clyde danificou um segundo veículo que haviam roubado enquanto tentavam escapar. Buck e Blanche Barrow foram deixados para trás, mas Clyde, Bonnie e W.D. Jones conseguiram escapar. Eles viajaram a pé até encontrarem um carro para roubar. Depois de saírem de Dexter, eles danificaram o carro, roubaram um posto de gasolina e roubaram outro carro antes de eventualmente escapar para Sioux City, em Iowa. Buck Barrow acabou morrendo vários dias após o tiroteio, devido aos seus ferimentos, e Blanche Barrow foi acusada e condenada por seu envolvimento com a gangue. Ela cumpriu uma sentença de 6 anos de prisão e deixou sua vida de crime para trás após sua libertação. W.D. Jones deixou a gangue algumas semanas após o tiroteio, mas foi entregue quando sua identidade foi descoberta e passou algum tempo na prisão por seu envolvimento com a gangue Barrow. Bonnie e Clyde foram ambos feridos no confronto do condado de Dallas, mas continuaram sua vida na fuga por mais um ano. Enquanto Bonnie e Clyde estavam rodando pelas estradas rurais do Texas e do meio oeste, um ex-ranger do Texas chamado Frank Hammer estava seguindo seus movimentos e aprendendo as rotas que os bandidos frequentemente usavam. Hammer coordenou com o xerife de Louisiana, Henderson Jordan, e outros policiais rodoviários e policiais do Texas e Louisiana para armar uma emboscada. Jordan conseguiu contatar a família Matwin, parentes de um antigo membro da gangue, para tentar fazer um acordo em troca da anistia dos filhos deles.
para tentar fazer uma acordo em troca da anistia do filho deles. Bonnie e Clyde já tinham visitado a família Meltvin antes, o que ofereceu às autoridades a chance de capturar os bandidos sem uma rota de fuga. A emboscada foi armada na lateral da rodovia 154, no condado de Bienville, na Louisiana, em 23 de maio de 1934. A polícia se escondeu em arbustos ao lado da rodovia. Eles avistaram um Ford V8 se aproximando no horizonte, viajando em alta velocidade. Antes que Bonnie e Clyde pudessem sequer levantar suas armas, a polícia disparou mais de 100 tiros em seu veículo. O jornal Brownsville Herald, do Texas, relatou que Clyde teve cerca de 60 ferimentos de bala em seu corpo, enquanto Bonnie teve cerca de 50 ferimentos de bala. Uma multidão se reuniu em torno do veículo, apelidado de Carro da Morte, ao ouvir sobre a morte de Bonnie e Clyde. As pessoas se aglomeraram em volta do carro com Bonnie e Clyde ainda dentro, tentando roubar pedaços de roupa, cabelo e qualquer outra coisa que pudessem pegar. A polícia conseguiu controlar a multidão e rebocou o carro, com os corpos ainda dentro, para outro local para serem retirados. Dezenas de milhares de pessoas compareceram ao funeral de Bonnie Parker e Clyde Barrow. Embora fosse o desejo deles serem enterrados juntos, a família Parker descartou essa ideia e Bonnie foi enterrada em um local separado. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando chegarmos a 100 inscritos, vamos soltar um vídeo especial para agradecer a todos vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Então, clique no botão de inscrição, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até a próxima!